Fala, rapaziada, Tipster Matheus na área para falar dela, né? Pera, calma, não é ainda a nossa Série B. Estou de volta no canal do Barba em 2025. Antes de mais nada, queria desejar um ótimo 2025 para você, que seja um ano realmente muito bom para todo mundo. E estarei aqui iniciando os trabalhos em 2025 com outra função. Estarei aqui nesse primeiro início de ano, nesse primeiro trimestre, falando com vocês especificamente dos estaduais e ainda mais dos estaduais nordestinos. Então a gente vai se encontrar aqui no canal do Barba semanalmente para trocar aquela ideia, dar uma analisada nos jogos que eu achar interessantes, dos principais confrontos dos estaduais aqui do Nordeste. Então a gente vai ter esse encontro firmado semanalmente. Conto com o apoio, com a colaboração e com a participação de vocês aqui. Então, a gente começa aqui falando do Campeonato Alagoano. A gente tem nesse sábado o início de vários estaduais no Brasil inteiro e não diferentemente, temos início aqui do Alagoano. A gente tem esse jogo aqui, CRB e Igaci, só que o Igaci ele desistiu da competição, esse jogo não vai acontecer. O único jogo do sábado no Alagoano é o Penedense contra o Murici. Murici que montou um time muito experiente, é um time que não vem me chamando tanta atenção. Aqui o Penedense jogando em casa é um time bem organizado, um time forte. Eu gosto aqui do Penedense handicap 0. Nem todas as linhas, nem todas as odds estão abertas no momento quando eu gravo esse vídeo, mas fiquem atentos. A minha opinião, a minha visão dos confrontos é muito mais importante do que, de fato, alguma odd mais específica. Então, para você conseguir alinhar o meu pensamento com o seu, assista esse vídeo aqui com atenção, depois você compara lá com as cotações que tem disponível lá na aba da Trader Ball na BetBra. Lá você vai encontrar as linhas que talvez já estejam abertas para esses confrontos que eu vou estar analisando aqui. Nesse confronto Penedense e Murici, eu acho que é um jogo de fato um pouco equilibrado, mas com leve favoritismo da equipe de Penedo. Então acredito que o Penedense tem capacidade de vencer esse confronto. Se a gente tivesse uma linha de menos 0,25, handicap 0, seria bem interessante trabalhar a favor aqui do Penedense. O Campeonato Baiano vai servir de exemplo para várias outras competições que a gente vai trabalhar por aqui. Algumas das equipes, das principais equipes do Brasil, principalmente de Série A, vão trabalhar no estadual com a equipe sub-20. Vão aproveitar o estadual para fazer um peneirão, digamos assim, da sua base, tentar observar bem como é que vem sua equipe de juniores. E tanto Vitória como Bahia vão fazer do Campeonato Baiano essa espécie de teste para os garotos do sub-20. Então a gente tem Vitória e Barcelona, não é o Barcelona da Espanha, do tipo Sternari, mas é o Barcelona de Ilhéus, jogo lá no Barradão. É o Vitória Sub-20, tá? Então, um jogo ali realmente bem equilibrado. Linhas positivas para o Barcelona pode ser bem interessante. Um dupla chance Barcelona, mais 0,75, mais 1. A partir do mais 0,5, ou seja, a partir do dupla chance, Barcelona ou empate, considero uma excelente oportunidade para a gente, quem sabe, buscar aí dentro do mercado. Então, acho que é importante ficar atento do mercado. Outro jogo do Baiano, não agora do Bahia, né, de um time grande, a gente tem o Atlético de Alagoinhas, que foi até campeão recentemente, enfrentando o Colo-Colo, um jogo ali onde o Colo-Colo vem da segunda divisão, um joguinho ali onde eu acredito que o Atlético de Alagoinhas tem totais condições de vencer o seu adversário. Acredito que o Alagoinhas tem capacidade de estrear no Campeonato Baiano com 3 pontos, então linhas como menos 0,25 ou vitória do Atlético de Alagoinhas eu considero de extremo valor para tentar se buscar dentro da competição. Pulando agora para o Campeonato Paraibano, a gente tem o Serra Branca e o Campinense. Serra Branca que tem um alto investimento, trouxe inclusive o Vitor Ferraz, lateral direito com passagens no Santos, passagem no Náutico. O cara realmente bastante experiente. Serra Branca tem um alto investimento, uma estrutura muito boa. Enfrenta o Campinense, que é uma equipe que tem mais nome no cenário paraibano, mas que é um time que vem numa crise financeira muito grande, enfrentando muita dificuldade. Acredito que o Campinense deve inclusive brigar contra o rebaixamento nessa temporada do Campeonato Paraibano. Então acredito que o Serra Branca consiga somar 3 pontos aqui. Não é um jogo tão discrepante assim, mas linhas que tendem a indicar um equilíbrio, eu tendo a discordar. Ou seja, se a gente tiver um handicap 0 ali para o Serra Branca, pode ser bem interessante de se trabalhar nesse confronto lá na Paraíba. Pulando agora para o Campeonato Pernambucano, especialidade da casa, inclusive estou estreando 2025 com a camisa do Timba. A gente tem aqui Náutico e Petrolina, jogo às 4h30 da tarde nos Aflitos. É o primeiro jogo da temporada, o Náutico deve ir com o que tem de melhor. Tem a ausência do Paulo Sérgio, que é o principal jogador da equipe, é o artilheiro da equipe alvirrubra, por suspensão do Campeonato Pernambucano 2024. Então acredito que o Náutico possa
questão de desempenho ali, principalmente na parte ofensiva. Então, talvez um jogo ali mais under, uma linha de under gols pode ser interessante, under 2,5, under 3, a depender de como a gente vê aberto no mercado. Pode ser bacana a gente trabalhar nesse confronto. Não imagino uma vitória tão elástica do Náutico, também não imagino o Petrolina somando 3 pontos aqui nos aflitos, então acredito que é um jogo para poucos gols, uma vitória do Náutico por 1-0 ou 2-0, acredito que seja o que a gente deve ter nesse confronto lá no Estádio dos Aflitos. Também no Campeonato Pernambucano a gente tem aqui Decisão em Santa Cruz. É um jogo ali onde a Decisão vem de certa forma com um bom investimento. O Santa Cruz iniciou a temporada mais uma vez com muita dificuldade. É um jogo de certa forma equilibrado, mas que não imagino tanta facilidade assim para o Santa Cruz, que de fato é o favorito. Eu acredito que o Santa chega mesmo jogando em Sertânia com capacidade de vencer a partida, mas vai depender muito de como esse mercado abrir. Se o mercado pesar muito ali no Santa Cruz, eu acredito que linhas positivas a favor do Decisão pode ser interessante da gente tentar explorar, caso venha surgir alguma odd que seja interessante. Vai depender muito das aberturas estaduais, a gente sabe que demora um pouquinho mais, às vezes é só no dia do jogo que a gente tem essas cotações disponibilizadas. Então fica atento aqui, apesar do favoritismo do Santa Cruz, não é nada de se imaginar uma goleada do Tricolor aqui, então fiquem atentos a essas linhas positivas. Afogados da Engazeira Sport é mais um daqueles jogos onde a gente vai ter a equipe sub-20 atuando. O Sport iniciou a sua pré-temporada no início de janeiro, então é um time que ainda está preparando seus jogadores principais fisicamente e taticamente para a temporada, então vai iniciar a competição ali com a sua equipe sub-20. Tanto é que para a Copinha, a Copa São Paulo Futebol Júnior, quem foi o Sport Sub-17. O sub-20 ficou em Recife para se preparar para as primeiras rodadas do Pernambucano. Então, imagino mais uma vez aqui um confronto equilibrado por ser o sub-20 do Sport, e se a gente tiver linhas positivas a favor do Afogados, pode ser interessante, um dupla chance, um mais um, são linhas realmente bem interessantes de se trabalhar nesse confronto aqui, imaginando de fato esse Sport sub-20 em campo. A gente tem aqui também o Campeonato Potiguar, é um campeonato que não chama de fato tanta atenção do público geral, mas que pode pintar algumas coisas interessantes. A gente tem o América de Natal, que é um time que está com alto investimento para essa temporada, mas que nos jogos de amistosos, jogos preparativos para a temporada 2025, não conseguiu desempenhar muito bem. Então, quem sabe, se o mercado esticar demais essa linha, a gente tiver linhas altas para o Baraunas, a gente consiga buscar alguma posição interessante nesse jogo aqui do Campeonato Potiguar. Lembrando, todos esses confrontos são no sábado, dia 11 de janeiro. Vamos agora falar, tentar buscar alguma coisa no domingo. Vamos analisar aqui os jogos do domingo nos estaduais, buscando alguma coisa. Continuando agora para os jogos do domingo, a gente tem CSA jogando contra o CSE, Campeonato Alagoano. Acredito que o CSA tenha tudo para vencer esse confronto, então a vitória do CSA acho que pode ser bem provável da gente tentar buscar nesse confronto aqui. Estreia do Campeonato Alagoano, estreia do CSA na competição. Acredito que o CSA possa vencer a partida e iniciar com os 3 pontos na competição. Campeonato Baiano, a gente tem Jacuipense e Bahia, mais um jogo onde a gente vai ter uma equipe sub-20, sub-23, equipe de juniores do Bahia em campo. Então, imagino sim um confronto equilibrado. Fiquem atentos, pesquisem, assistam os vídeos aqui do canal do Barba, que a gente vai trazer sempre esse tipo de informação que muda completamente a análise da gente, né? Uma coisa é o Bahia jogando com o Everton Ribeiro, com o Cauli, com o seu time principal. Outra coisa é o Bahia jogando com a sua equipe sub-20. O jogo se torna muito aparelho, o jogo se torna muito mais equilibrado. Então, aqui, linhas positivas para o Jacuipense pode ser bem interessante de se trabalhar e se buscar nesse confronto. A gente tem aqui Botafogo da Paraíba, Nacional de Patos, um jogo realmente equilibrado. Botafogo da Paraíba não começou tão bem a temporada. É um jogo que eu acredito que tem uma tendência muito forte de under goals. Então, quem sabe um under 2,5 pode ser interessante. E para a gente encerrar aqui a nossa análise dos principais jogos desse final de semana nos regionais nordestinos, a gente tem Retrô e Maguari no Campeonato Pernambucano. Maguari está com um grande investimento para essa temporada. O Retrô subiu para a Série C. Acredito que o Retrô consiga dar bastante trabalho para o Maguari, assim como o Maguari para o Retrô. Imagina um jogo equilibrado, então, apesar do Retrô ser o favorito, ter uma equipe melhor, se o mercado pesar muita mão, linhas positivas para o Maguari, pode ser interessante se trabalhar. Com isso, a gente encerra aqui a análise de alguns dos principais jogos dos estaduais do Nordeste para essa estreia de competição, essa estreia de temporada do futebol brasileiro. Se vocês quiserem algum campeonato em específico, algum jogo específico para o próximo vídeo, já comenta aqui embaixo
que a gente vai trocando essa ideia. O canal é feito da gente para vocês, então vocês têm que também participar, interagir junto com a gente. Vale lembrar, todas as cotações, todas as linhas são buscadas lá na aba da Trader Ball, dentro da BetBra. Mais uma vez eu repito, apostas esportivas são diversão, não é investimento. A gente trabalha aqui apenas com a minha opinião, não é uma recomendação de nenhuma entrada. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo qual é o jogo que você vai acompanhar nesse final de semana de vários estaduais rolando. Tamo junto e até semana que vem.